Você acha que está vendo um gato comendo grama. Hábito esquisito. Talvez esteja faltando vitamina. Talvez ele simplesmente goste. Aí ele entra em casa e vomita no tapete. Você limpa. Pensa, comeu alguma coisa errada. Você entendeu tudo errado, do começo ao fim. O gato não errou, ele não ficou doente. Ele realizou um procedimento médico preciso, planejado, deliberado, concluído com sucesso. O vômito não é efeito colateral, é o objetivo. E a grama é um instrumento que o seu gato escolhe com uma precisão que os cientistas estão só começando a entender. Tem um momento nessa lista, o sexto, sobre o que acontece dentro do corpo de um gato que fica 2 anos sem acesso à grama. Veterinários veem isso no ultrassom todo dia. Você nunca ia adivinhar o que, até ver a imagem. Número 1. Ele não está com fome, ele está se provocando a vomitar, de propósito. Vamos começar pelo que parece óbvio e acaba sendo completamente errado. Gatos são carnívoros obrigatórios. O sistema digestivo deles é feito para carne, inteira. Ossos, pelo, penas, vísceras. Na natureza, um gato não esquarteja a presa, ele engole. O problema: pelo, penas e ossos não se digerem. Eles se acumulam no estômago e no intestino, formam bolotas, bloqueiam o trânsito intestinal. Quando acumulam demais, ficam perigosos. A grama resolve isso de forma mecânica. Gatos não conseguem digerir celulose, isso é fato biológico, e eles sabem disso. É exatamente por isso que a comem. Quando a grama chega ao estômago e não se digere, irrita a mucosa, ativa o reflexo de vômito, e tudo que não deveria estar lá sai junto. Pelo, fragmentos não digeridos, tudo que tinha se acumulado, para 1 segundo. O gato não esperou se sentir mal, ele sentiu o acúmulo antes de virar problema. Encontrou a planta certa, comeu exatamente o suficiente para ativar o reflexo e expulsou o que estava no caminho. Sem veterinário, sem exame, sem internet. Milhares de anos, 0 falhas. Número 2. Ele escolhe a grama, não qualquer uma. O que a maioria das pessoas não percebe? O seu gato não come qualquer coisa verde. Ele escolhe. Folhas longas e estreitas, capim do campo, junco, brotos jovens de cereais, exatamente essas. Não plantas de folha larga, não flores. Uma textura específica, um comprimento específico, uma rigidez específica. Por que isso importa? Folhas longas e estreitas funcionam como um raspador mecânico. Não só provocam o vômito, elas agarram o conteúdo e o expulsam de forma direcionada. Uma folha larga não faz isso. A diferença não está no gosto, está na física. O gato escolhe o instrumento certo para a tarefa, da mesma forma que um cirurgião escolhe o instrumental para uma operação. Gatos que têm acesso à rua mostram uma preferência consistente. Brotos jovens de cereais em fase de crescimento ativo, não velhos, não secos. Os jovens com o máximo de seiva celular e ácido fólico. Isso não é coincidência, é uma escolha precisa com um propósito preciso. O ácido fólico a gente fala no próximo item, ele muda tudo. Número 3. O ácido fólico que ele não consegue de nenhuma outra forma. Ácido fólico, vitamina B9. Para um gato, esse é um composto crítico, participa da síntese de hemoglobina, da divisão celular e do funcionamento do sistema imunológico. Gatos não produzem por conta própria, eles obtêm pela alimentação. Na natureza, a principal fonte é o conteúdo intestinal das presas herbívoras. O gato come o ratinho inteiro, estômago incluído, onde tem vegetação digerida. É assim que o B9 entra no organismo. Primitivo, mas funcionando perfeitamente há milhões de anos. O gato doméstico come ração, sem conteúdo de estômago de ratinho. Os fabricantes adicionam B9 sintético à ração, mas a biodisponibilidade de uma vitamina sintética e a do B9 natural de uma célula vegetal fresca são fundamentalmente diferentes. A deficiência se desenvolve devagar, silenciosamente, ao longo de anos. O tutor não percebe, o gato não reclama. Até que um dia, um hemograma mostra o que vinha se acumulando há tempo. A grama é uma fonte direta de B9. Quando o gato mastiga brotos jovens, parte do ácido fólico é absorvida pela seiva celular, antes de o reflexo de vômito se ativar. Não é acidente de percurso, é uma função dupla embutida numa única ação.
detox e reposição vitamínica ao mesmo tempo. Uma ida só ao vasinho na janela. 2 resultados. Pesquisas veterinárias mostram um padrão consistente. Gatos com acesso regular à grama fresca têm níveis mais altos de ácido fólico no sangue, mesmo com uma dieta idêntica à dos gatos sem acesso. A grama faz o que a ração não consegue. Número 4. Ele sabe quando não está bem. Antes de você. Essa é uma observação que os tutores descrevem o tempo todo. O gato começa a comer grama e algumas horas depois descobre-se que ele engoliu algo que não devia. Um pedaço de embalagem, um fio, um fragmento de brinquedo. Não é telepatia, é precisão sensorial. O intestino do gato é extraordinariamente sensível a corpos estranhos. Muito antes de um objeto estranho criar um problema mecânico, o sistema nervoso registra o desconforto, tensão nas paredes, trânsito alterado, pressão modificada. Nesse momento você não percebe nada, o gato já está reagindo. Busca grama, elimina a causa antes de aparecerem os sintomas. É medicina preventiva, não tratamento, prevenção. Não quando já dói, quando algo apenas começa a não estar certo. Alguns tutores aprenderam a ler isso como um sinal precoce. Se um gato que come grama uma vez por semana de repente começa a procurar várias vezes seguidas, ele já te disse o que você precisava saber. A única questão é se você está ouvindo. Número 5. Automedicação. É exatamente assim que se chama. Esse comportamento tem um nome científico, zoofarmacognosia, a capacidade dos animais de selecionar por conta própria substâncias com propriedades medicinais. Chimpanzés comem folhas amargas quando têm parasitas intestinais, e essas folhas contêm compostos antiparasitários que a medicina humana ainda estuda. Um único fato, verificado, documentado, e descreve exatamente o que o seu gato faz no vasinho de capim. O seu gato faz parte desse sistema, sem diploma, sem internet, simplesmente sabe. É uma farmacologia embutida, que não precisa de receita. O que isso significa na prática? Quando seu gato come grama, ele não está errando, não está entediado, ele está executando uma ação precisa com um objetivo específico que o sistema nervoso dele identificou sozinho. Impedir isso é como arrancar a seringa da mão de um médico no meio da injeção. Número 6. O que os veterinários veem no ultrassom e por que ficam calados? É aquele item. Um gato sem acesso à grama não deixa de precisar de detox, ele só perde o instrumento. O que acontece no lugar? Bolotas de pelo se acumulam no intestino. Nos primeiros meses, pequenas, quase imperceptíveis, o organismo ainda dá conta. Depois os mecanismos compensatórios param de acompanhar. As bolotas se compactam. Depois de um ano, aparecem no ultrassom como massas escuras e homogêneas ao longo da parede intestinal. Veterinários reconhecem essa imagem na hora. Depois de 2 anos, um tricobezoar, uma formação estável que prejudica o trânsito, gera inflamação crônica da mucosa e pressiona os órgãos vizinhos. Os sintomas são traiçoeiros exatamente porque são imperceptíveis. O gato come, mas sem entusiasmo, se move, mas sem aquela energia. Às vezes, esforços de vômito sem resultado, exatamente porque não tem instrumento. O vaso está vazio e lá dentro já tem algo para mostrar no ultrassom. O tutor pensa, está envelhecendo, a personalidade mudou, ficou mais quieto, cansa mais. O veterinário olha para a imagem e vê outra coisa. Os especialistas veem esse quadro com regularidade e observam uma tendência clara. Gatos sem acesso à grama chegam com tricobezoares com muito mais frequência. O tratamento vai de lavagem medicamentosa a cirurgia aberta, dependendo do tamanho da formação e do grau de obstrução. Um vasinho de capim custa alguns reais. A cirurgia para tirar um bezoar começa em alguns milhares. Isso não é metáfora, é tabela de preços. Número 7. Como dar grama do jeito certo. Curto, porque é simples. O melhor, capim do trigo ou grama para gato de pet shop. Disponível em sementes ou já brotado. Cresce em 3 a 5 dias com rega adequada. Trocar a cada 2 semanas. A grama velha perde a seiva e o gato para de se interessar sozinho. Não é frescura. Grama seca não tem nem a textura necessária, nem as vitaminas. Grama da rua. Com cuidado. Os espaços verdes urbanos são tratados com herbicidas, pesticidas e fertilizantes ricos em nitratos. Um gato que come grama de origem desconhecida
corre o risco de trocar o detox por uma intoxicação, especialmente na primavera, em períodos de tratamento intensivo e perto de vias movimentadas. Plantas de interior, um assunto à parte. Lírios, Dieffenbachia, ficus, espatifilo, tóxicos para gatos. Alguns causam insuficiência renal com uma mordida. Se o seu gato está se interessando por elas, não é curiosidade, é sinal. Ele precisa da grama dele e está procurando substituto. Dá o certo, antes que ele ache o errado. Frequência. A maioria dos gatos se autorregula. De vez em quando, normal. Várias vezes por dia, repetidamente, presta mais atenção. Ele está te dizendo alguma coisa importante. O seu gato que come grama não está fazendo besteira. Ele está trabalhando. Em milhares de anos do lado do ser humano, ele não perdeu nenhum instinto de automedicação. Ainda sabe o que fazer com um corpo estranho no estômago, com deficiência de vitamina, com pelo acumulado. Sabe isso com mais precisão do que você, e com mais precisão do que qualquer veterinário que não viu o que o gato comeu 3 horas atrás. Da próxima vez que ele comer grama, não espante. Repara qual, repara com que frequência. Não é comportamento aleatório, é a única língua que ele tem, e ele usa toda vez que precisa. Quando foi a última vez que você deu grama fresca para o seu gato? Escreve nos comentários. Quero ver quantos vão responder nunca. Se inscreve aqui, a gente decifra o que os gatos fazem em silêncio, mas fazem todo dia.